Cantando celebrai, ó anciãos, a história de nossa raça. Que me seja dado ver em minha alma o amor em todos os rostos, e todos os espíritos que vieram antes, o poder mágico que eles adquiriram, a tradição sagrada que me transmitiram para que a memória não desapareça. Ó contador de histórias, sede minha ponte para aqueles outros tempos, para que eu possa caminhar em beleza com o ritmo antigo e a antiga rima. Porco-espinho, traga-me de volta a inocência, cada homem um irmão, cada mulher uma amiga. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais uma leitura usando as cartas do Caminho Sagrado e as cartas xamânicas. Essa leitura é para o dia 11 de abril de 2022, eu sou Marco Menezes, mais uma vez seja bem-vindo, e se você estiver no YouTube, aproveite para deixar um like, um gostei, um joinha, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber notificação, deixar um comentário e até compartilhar o vídeo. Cara, acabou o fôlego. Enfim, você ainda pode, de alguma maneira, dar uma olhada em outras partes, não só daqui do canal, porque eu deixo disponível aqui links de vídeo, como no final também você pode dar uma olhadinha nos vídeos que aparecem, na playlist que aparecer, tá? Para você saber exatamente para onde você pode ir, quais são as informações que você pode obter. Lá nos links que eu te dou do blog, que estão disponíveis aqui no YouTube, você pode explorar meu blog à vontade. Além do mais, eu deixo aqui também como você pode jogar comigo, como você pode jogar tarô, pode fazer um mapa natal, um mapa numerológico comigo, Marco Menezes. Dito isso, vamos ao que interessa. A carta do Caminho Sagrado para o dia de hoje é o contador de histórias, que representa a expansão. A carta xamânica para o dia de hoje é o porco-espinho, que representa a inocência. O contador de história é um personagem muito importante para a tradição nativa. Se eu não me engano, ele é comparado ao bardo dentro da tradição druídica, porque ele tem a capacidade de contar a história das tribos, mas não só das tribos, tudo o que aconteceu, é como se fosse uma espécie de jornalista, né? E esse jornalista, ele ia de tribo em tribo, contando todos os fatos que ocorreram, mas com um detalhe muito importante: ele era fidedigno, ele era muito fiel aos detalhes. Por que dessa fidelidade? Primeiro, porque ele não está ali para aumentar, para dignificar apenas ou para piorar a situação de alguém. Ele está contando uma história que precisa ser contada para os outros com toda a sua fidelidade, para que as pessoas, de alguma maneira, se inspirem naquilo dali e entendam o significado daquilo dali para suas próprias histórias. Quando ele conta que alguém conseguiu uma vitória numa batalha, numa guerra, ou que se casou com fulano de tal, parará, periri, tá? Ele está contando uma história aonde as pessoas vão olhar e vão se inspirar, e vão entender, e vão perceber com quem estão lidando. Elas vão honrar aquela pessoa quando a conhecer de fato, tá? Dizendo: nossa, você fez aquilo, aquilo outro naquele dia. Foi tão importante, foi tão impactante. Eu tenho orgulho de saber da sua história. Eu tenho orgulho de perceber o quanto eu me inspirei na sua história para melhorar. Então, isso é muito importante, ser fiel à história e não simplesmente reescrevê-la ao seu bom gosto, tá? Se alguém escreve uma história, até mesmo de uma ficção, não vale a pena você reescrever a história daquela pessoa. Você está desrespeitando a memória daquela pessoa, porque naquele momento ela está passando uma energia que representa aquele espírito daquele tempo. Isso deve ser respeitado. Quando você altera alguma passagem de algum livro, por exemplo, só para se adaptar ao tempo atual, você está perdendo o contato com aquele espírito daquele tempo. Você está perdendo o contato com algo que deveria evoluir. Você não vai entender a evolução
do pensamento, você não vai entender a evolução de uma energia, você não vai entender como as coisas se abrem de fato. Por isso é importante você contar a história da maneira mais fidedigna possível. Não altere, porque ao alterar a história, você vai criar emoções, mentalidades e posturas, tá, diferentes daquela que você poderia gerar se contasse a história de uma maneira correta e fidedigna. Vamos ao significado desta carta, o contador de histórias. A carta do contador de histórias indica a expansão em todos os níveis. Esta carta sugere uma fase de muito crescimento, favorável à assimilação de novas ideias. Descubra qual é o aspecto do seu próprio ser que necessita de maiores cuidados e passe a alimentar mais o seu fogo de criação pessoal. Incremente a sua criatividade e aproveite esse momento de expansão, consciente de que ele é bem merecido. Observe que esta fase de expansão prosseguirá se você estiver disposto a partilhar as causas de seu sucesso com outras pessoas. Muitas vidas têm sido influenciadas pelas histórias alheias. Aproveite a boa sorte que se abre para você nesse momento, mas não se esqueça, você também deve encorajar as outras pessoas que estão à sua volta a expandir-se. Em todos os casos, a expansão acontece toda vez que as pessoas enxergam a possibilidade de crescer, segundo seus próprios ritmos e usando seu próprio discernimento. A sabedoria do contador de histórias reside na arte de conseguir relembrar os fatos mais importantes. Assim, você está sendo chamado a relembrar-se de sua magia pessoal e está podendo manifestar nesse momento todo o seu potencial criativo. Existe uma frase que infelizmente eu não sei de quem é esta frase, mas eu acho genial. A memória é uma ilha de edição. Para quem não sabe, a ilha de edição é aquele local, por exemplo, na televisão, onde o pessoal edita um vídeo, onde a pessoa edita tudo o que foi feito, uma novela, uma reportagem. É ali que o cara coloca, corta, tira, edita de maneira que aquilo dali chegue em acordo com as características e a filosofia de cada um que está por trás daquele envio. Enfim, a memória é uma ilha de edição. Se você parar para pensar, você vai se lembrar apenas de determinados fatos dentro da história. Outro dia eu escutei um programa de filosofia e a pessoa disse que foi feita uma experiência onde foi solicitado a essas pessoas que elas contassem as suas histórias, tudo que elas se lembrassem, tudo. E, em média, as pessoas, apesar de, se não me engano, as pessoas têm em torno de 30 anos, por aí, elas só conseguiram se lembrar de 8 horas, um total de 8 horas da sua vida. Ou seja, a memória de 30 anos foi reduzida a apenas 8 horas. Mais do que isso, ela talvez não consiga se lembrar. E eu fico me perguntando, nossa, quantas horas eu vou me lembrar na minha vida? Será que eu consigo chegar a 24 horas? Será que eu consigo chegar a 2, 3 dias, uma semana de memórias da minha vida? Né? Então, a gente precisa saber do que a gente se lembra, o que a gente retém e o que a gente repassa a partir disso. Nós, como um todo, somos seletivos na nossa memória. Diante de um fato, nós podemos dizer assim, aquilo foi bom, aquilo foi ruim. A gente alija da nossa memória as coisas boas, se a gente só se lembra da coisa ruim, ou alija da nossa memória as coisas ruins, se a gente só se lembra das coisas boas, tá? Isso é normal no ser humano. O ser humano faz isso, ele é seletivo, tá? Ele não grava tudo, ele não guarda toda a cena, ele guarda aquilo que para ele é importante. Dizem até que porque a capacidade do ser humano de guardar tudo seria difícil, embora nós não usemos, segundo também as pesquisas, mais do que 1% do nosso cérebro, se eu não estiver enganado. Enfim, essa carta aqui do contador de histórias é para você
olhar para a sua história e perceber o que há de importante nela, o que dentro da tua história inspira os outros, o que dentro da história dos outros inspira você, o quanto essa inspiração que você joga para o mundo é positiva para ele, tem ajudado este mundo, e o quanto que aquela inspiração vinda dos outros para cima de você tem ajudado você a construir a tua vida. Essa troca de informações, de inspirações, tem a ver com o contador de histórias. Quanto mais você absorver a história do outro e aprender a aplicar em acordo com a tua energia, com o teu ritmo, quanto mais você conseguir inspirar nos outros, em acordo com o ritmo delas, em acordo com a energia delas, aquilo que você faz, isso pode ser positivo para o mundo. Veja qual é o seu tipo de inspiração, como você inspira os outros e como os outros têm inspirado você. Qual é o tipo de história que você está contando para o mundo? Qual é o tipo de história que o mundo está contando para você? Dessa maneira, você sabe qual é a trilha mais adequada para você, qual é a melhor via para você andar. E justamente por isso nós temos o porco-espinho como a carta xamânica do dia de hoje. Se eu não me engano, essa carta ou faz tempo que não sai ou nunca saiu aqui, tá? Eu praticamente não a vejo aqui. E eu vou contar a historinha que tem aqui. Rapidamente. Ao escolher a carta do porco-espinho, você fez a si mesmo uma gentil advertência de que não devia continuar preso ao caos do mundo adulto, que costuma ser dominado pelo medo, pela ambição e pelo sofrimento. A mensagem de cura desta carta é alertá-lo para não levar as coisas demasiadamente a sério. Aprenda a abrir o seu coração para aquelas coisas que costumavam lhe dar alegria quando você era criança. Lembre-se do valor da fantasia e da imaginação. Recorde-se do tempo em que você era capaz de criar um universo de beleza e alegria, transformando em brinquedo qualquer objeto que encontrasse à sua frente. Honre a beleza e a delicadeza do espírito, que permite a todos conquistarem as suas vitórias. Eu ia contar a história, mas eu não vou contar a história agora não do porco-espinho, vou deixar para uma outra oportunidade. Mas essa carta do porco-espinho é uma carta que traz de volta a você a inocência, aquela coisa que tem mais a ver com você, aquela energia mais leve. Isso não significa que você fica bobo, significa que você percebe quais são as coisas que realmente te inspiram, te dão alegria, te dão força. Você se sente muito melhor, eleva o teu espírito. A gente tem lidado nos últimos dias, com cartas que falam sobre recuperar a sua energia, redistribuir melhor a sua energia. Nada melhor do que essas duas cartas, o contador de histórias e o porco-espinho, para você perceber como é que essas energias devem circular. Você viu quais são os seus apoios, você viu quais são os seus guias, você viu como é que você pode sonhar, você agora está percebendo quais são as energias que trazem de volta aquela pureza, aquele bem-estar, porque isso é muito importante para você. Você estar em contato com essas energias mais leves te ajudam a enfrentar a vida de uma maneira melhor. Se você fica em contato com energias nervosas, com energias agitadas, com energias de raiva, de mau humor, isso não traz bem-estar para você. Que tipo de história você vai contar só baseado na raiva, no mau humor? Você pode até contar essas histórias, porque elas fazem parte da vida. Você não deve se alienar delas. Mas você poderia estar em contato com pessoas, com lugares que trazem para você de volta o bem-estar, a leveza, a inocência. Se você pode entrar em contato com isso, e se isso pode te inspirar de novo, se isso pode acender de novo a sua chama criativa, aproveite.
Reconte a sua história da melhor maneira possível, não apagando aquilo que você já viu, não apagando aquilo que você já foi, não apagando aquilo que os outros já foram, mas escolhendo agora quais são as melhores situações para você contar uma nova história muito melhor, muito mais positiva para os demais. Se inspire dentro da sua história mais gostosa, mais interessante. Volte para aquele ritual de alegria, aquilo que já te deu prazer, te deu força para você realmente voltar para a sua inocência, a sua verdadeira característica, ao seu espírito brincalhão, ao seu espírito prazeroso. Brinque com a vida. A vida, ela não é um lugar apenas para você ser sério, turrão, difícil, complicado, uma pessoa birrenta, odiosa. Não. É também um lugar para você ser uma pessoa que traga prazer, que traga alegria, que inspira os outros, que é criativo, que traz toda uma situação muito melhor para o mundo. Volte para esse tempo, para você contar histórias que também tragam para as pessoas um maior estado de inocência, de alegria, de bem-estar. As pessoas precisam disso. O mundo, do jeito que ele está sendo contado hoje, ele está muito pesado. Traga leveza de novo para o mundo. Essas duas cartas estão pedindo isso. Conte uma história feliz. Não uma história alienada, mas uma história feliz. Uma história que aconteceu realmente com você. Talvez essa sua história feliz inspire outros a começarem a contar as suas próprias histórias felizes. Ok? Essa é a mensagem de hoje, espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado. Muito obrigado pela oportunidade de fazer esse trabalho. Até a próxima. Até.